A paz do Senhor seja contigo, povo de Deus. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Você é muito bem-vindo para estar conosco nessa noite. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele é, queridos, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Eu quero nessa noite compartilhar com você uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que ela venha falar com você, ou que você possa passar essa palavra que vai ser vida e vai ser bênção. Amém, queridos? É a palavra, é Deus falando conosco. Amém? Eu quero orar contigo antes. Querido Deus, Tu és o Senhor Criador sobre todas as coisas. Aleluia. Deus, a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder e domínio pertencem. Senhor, Deus, nós estamos guardados no Teu esconderijo, ó Altíssimo. Ó Senhor, a Tua sombra, ó Deus onipotente, nós podemos descansar. Querido Deus, nessa noite que Teu Santo Espírito venha falar, Senhor, ministrar a cada coração, Senhor, a revelação dessa palavra, meu Deus. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor. Deus, venha, Senhor, ó Deus, guardar a cada um, Senhor, dentro de uma esfera sobre a Tua proteção, Pai. Livra, Senhor, ó Deus, de todo mal. Senhor, oculta-nos, Senhor, de toda face do mal. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda e qualquer influência, toda e qualquer estratégia do inimigo para impedir que essa semente seja plantada nos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 115, do verso 4 ao 8. Amém, amados? Que você então possa prestar bem atenção àquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? A palavra de Deus diz assim: o nosso Deus, vou ler o 3 também, o nosso Deus está nos céus, Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem. Preste bem atenção que aqui é uma ordem, está no imperativo. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem. E todos os que neles confiam. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Queridos, isso é muito sério que Deus fala aqui. Ele diz que se torna como eles quem? Como esse Deus das nações. Não somente aqueles que fazem, que esculpem, que fazem essas imagens, mas também aqueles que neles confiam. E vai se tornar como eles, como? De ter mãos, ter boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos e não poder ouvir, ter nariz, mas não ter não sentir cheiro, ter mãos, mas não podem apalpar. Aí você pode dizer assim: mas pastora, eu conheço pessoas que não servem ao Deus vivo e verdadeiro, e elas conseguem mexer as mãos, elas andam, elas falam, elas ouvem.
elas enxergam. Mas, queridos, aqui Deus está falando que essas pessoas, elas se tornam tão espiritualmente mortas, impotentes, quanto aquelas coisas que eles adoram. Elas se tornam espiritualmente mortas, elas não têm discernimento. Por isso, amados, que a adoração é algo tão importante. E que o inimigo deseja tanto, o inimigo faz de tudo para conseguir o coração, a adoração do coração do homem. Porque aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes. Amados, quanto mais nós adorarmos ao Senhor, mais semelhante a eles nós vamos nos tornando. Nós não vamos ter asinhas para voar, nós não vamos criar montanhas e rios, mas nós vamos, através da adoração, o nosso caráter sendo transformado, nós vamos criar sim sentimentos, emoções que vão edificar as pessoas. Em Gênesis 1:26, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E também em 2 Coríntios 3:18 diz assim, ó: refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Queridos, Deus nos predestinou, em Romanos 8:29 diz que Deus nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do seu Filho, para nós sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor, não para sermos feito a imagem desses ídolos que as nações adoram, que nós lemos aqui no Salmo 115. Aqui é bem claro que aqueles que fazem essas imagens, aqueles que adoram elas, que confiam nelas, se tornam iguais a elas, ou seja, sem olhos não veem, elas têm olhos não veem, têm ouvidos mas não ouvem, têm boca mas não podem falar, têm nariz mas não sentem o cheiro, têm mãos mas não podem fazer nada, se tornam totalmente sem discernimento espiritual, espiritualmente mortas, iguais àquelas imagens de escultura, igual esses ídolos que eles adoram. Então Deus nos fez para sermos a imagem dele, conforme a semelhança dele, conforme a semelhança de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? A criatura, em vez de adorar o Criador, o que ela faz? Ela vai adorar outra criatura. Vamos ler lá em Romanos 1. Vamos ler uns versículos lá em Romanos 1. Vamos ler o verso 22 e o 25. A palavra diz assim, ó: dizendo-se sábios, se tornaram loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como também de pássaros, quadrúpedes e répteis. Verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Aleluia, Senhor. Amados, a criatura, quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Enquanto isso não acontece, somos criaturas. E a criatura deixou de adorar o Criador para adorar outra criatura, para fazer imagens, a semelhança do homem mortal, criaturas iguais a elas, também de pássaros, quadrúpedes e répteis. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastora, mas os ídolos que falam na Bíblia, é claro que quem falou isso é pessoa que não estuda e não lê a Bíblia, né? Mas os ídolos que eles falam na Bíblia é aquele bezerro de ouro que eles faziam lá.
Então, queridos, isso cai por terra. Deus se refere aqui, que nós lemos o Salmo 115, a qualquer tipo de imagem, a semelhança de homem, de animais, que seja adorado pelo homem. Deus quer a adoração do coração do homem para ele, assim como o inimigo também deseja muito a adoração do coração do homem para ele. Então, o homem deixou de adorar o Criador para adorar a criatura, se tornaram loucos, insanos, sem discernimento nenhum, espiritualmente mortos. Então, amados, lá em Isaías 44, também quero ler com você. Isso é muito sério, queridos, é muito sério. A igreja do Senhor é a noiva. Os demais ídolos são amantes. Qualquer pessoa criada por Deus que deixa de adorar o Senhor, o Deus único, verdadeiro, a quem pertence toda a honra, toda a glória, todo o poder e domínio, e vai adorar outro, comete prostituição, está se prostituindo espiritualmente. Isaías 44, versos 9, 10, vamos ver aqui. O que o Senhor nos fala? Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que eles estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus, funde uma imagem e que de nada lhe serve? Verso 12. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja com a força do braço, ele sente fome, perde a força, passa sede e desfalece. Verso 13 até o 20. O carpinteiro mede a madeira com uma linha, faz um esboço com o traçador, ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem. De um homem em toda a sua beleza, para que habite em um santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou talvez um carvalho. Ele deixa crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão. Mas também ele modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Com o que, queridos? Com aquela madeira que ele plantou, que ele colheu lá na floresta. Continuando, verso 16. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela ele prepara a sua refeição, assa carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora ele diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento, o entendimento para dizer: metade dela eu usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas. Um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira. Então, queridos, nós vemos aqui, quanta cegueira, quanta cegueira, quanta cegueira. Esse homem que planta uma árvore no bosque, na floresta, ou vai lá e encontra uma que nasceu, e faz um Deus, modela a semelhança de homem, mas como nós vimos em Romano, eles muitas vezes modelam, depende, as nações modelam a semelhança de animais também, e coloca para habitar no santuário. Nós vemos, queridos, que a Bíblia diz que Satanás, seus demônios, seus anjos se transfiguram até mesmo
em anjos de luz. Nós podemos ver que muitas pessoas, eu conheci uma pessoa assim, que uma pessoa já de uma certa idade, hoje ela já faleceu. Ela teve uma visão, isso foi lá em Santa Catarina. Ela teve uma visão, certa vez quando foi buscar água num poço, e ela enxergou, tinha uma mãe com uma criança. E esse senhor, muito querido, ele foi lá e pegou água para essa senhora. E aconteceu numa outra vez, dessa mulher com essa criança estar lá, ele foi lá novamente, pegou água para ela e serviu a ela. Na terceira vez que isso aconteceu, ela falou assim, você reúne o povo, eu não me lembro bem mais as palavras, né, queridos? Até nem estava aqui para mim falar, né? Mas Deus, Espírito Santo está trazendo, então vou falar. Então ela falou, reúna as pessoas embaixo daquela árvore, tal dia eu vou estar ali. E vocês façam um santuário para mim habitar, que ali eu quero ser adorado. Então, queridos, eu não vou contar mais dos detalhes, porque senão eu posso expor a pessoa, a família dela e pessoas que, né, que foram até lá também nesse santuário. Então, queridos, você pode ver quando acontece isso, e realmente naquele dia, tal dia daquele mês, as pessoas se reuniram lá e viram uma luz brilhante, uma luz, como que eu vou dizer assim, um foco de uma luz muito grande naquele lugar, né? Algumas pessoas dizem que viram alguma coisa, mas o que a maioria viu foi aquela luz. E realmente foi construído um santuário lá. Então, queridos, Satanás, ele está atrás do coração, da adoração do coração do homem. E nós vimos aqui no Salmo 115, Deus falando no imperativo, torne-se semelhante a esses deuses que têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, mãos e não apalpam. Torne-se semelhante a eles aqueles que o fazem, mas também torne-se semelhante a eles aqueles que neles confiam. Então, queridos, é cegueira, é morte espiritual. As pessoas não têm discernimento nenhum. Salmo 115 nós estávamos lendo, né? Então, amados, totalmente eles se tornam tão cegos, tão imóveis, tão sem discernimento, tão mortos como essas imagens que eles constroem, que eles fazem. Em Jeremias, também quero ler com você Jeremias 10. Jeremias 10, só o verso 3, 4 e 5, amém, queridos? Diz assim, ó. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeita-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem bem nem mal. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Aleluia. Volta um pouquinho, Jeremias 7, verso 18. Só o verso 18. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Preste bem atenção, queridos, o que a palavra fala sobre os ídolos, essas imagens que os homens, que o homem esculpe, que o homem faz. Nós vemos, amados, em várias épocas, em lugares diferentes, nós vemos esse sistema babilônico, de que se iniciou, claro, com Satanás, mas com Semiramis e Nimrod, Tamuz, né? Que Tamuz seria a reencarnação do Deus Sol, que era Nimrod, né? Então,
é um sistema falso, um sistema babilônico falso, para desvirtuar o homem da verdade, desvirtuar o coração do homem, da adoração de Deus para Satanás. Nós vemos que os hebreus e os egípcios, eles adoravam já a rainha dos céus muito antes. Hoje nós ouvimos muitas pessoas, né, falar da rainha do céu, mas centenas de anos antes de Jesus nascer já se idolatravam essa rainha do céu. E ela era idolatrada pelos egípcios e pelos hebreus sobre 3 nomes: Inanna, Ísis e Lilith. Nós vemos então esse falso sistema falso sistema babilônico da imagem então da mãe com o menino, caminhando na história em várias épocas e lugares diferentes com nomes diferentes. Por exemplo, no Egito, essa imagem, né, da Semíramis e o menino. No Egito é a Ísis e Osíris. Em Roma é Fortuna e Júpiter. Na Ásia é Cibele e Leóis. Então, Semíramis, Asterote, Astar, Ísis, Vênus, Afrodite, Lilith, rainha dos céus, queridos, é tudo o mesmo demônio, o mesmo espírito que rege. Tudo isso, então, lugares diferentes, em várias épocas, mas o mesmo espírito que caminha para roubar a adoração do coração do homem para Satanás. Em Marcos 12:30, a palavra de Deus é bem clara: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força, com toda a tua garra. Nós vemos que lá em Marcos 4:10, não vamos ler, né, um texto assim que já é bem conhecido, mas nós vemos que Satanás, ele desejou trocar todos os reinos dessa terra para ser adorado por Cristo. Mas, porém, Jesus, olha o que ele respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele cultuarás. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós vemos, queridos, em Apocalipse 19, também lá em Apocalipse 22, quando João é levado, ele tem aquela visão e ele vê então ali o trono do Senhor, ele vê ali os 24 anciões, os 4 seres viventes, e ele se prostra diante daquele anjo, tanto no capítulo 19 como no 22, diz assim: não faça isso, eu sou conservo, como tu, a tua família e os profetas, e como aqueles que guardam esse livro da lei. Adore somente a Deus. Quando João se ajoelhou, ele já falou: não faça isso, adore somente a Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, nós estamos estudando o livro de Hebreus, né? E no capítulo 2, no verso 2, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, o que estava acontecendo nessa época? Devido à perseguição aos cristãos, a loucura, a insanidade lá a mente insana de Nero, os cristãos, eles estavam sendo perseguidos, muitos crentes em Jesus e suas famílias foram mortos. Na loucura insana de Nero, ele empalava os crentes, os cristãos, né? Os cristãos, e usava eles como tochas vivas no seu jardim. Então os cristãos, eles tinham medo de dizer que eram cristãos. Então muitos judeus, né, judeus que haviam ali, né, recebido a Jesus Cristo, estavam voltando para o judaísmo, ou então estavam querendo judaizar o evangelho. Então olhe só a artimanha do inimigo. Olha só o que eles começaram a planejar. No capítulo 1 de Hebreus nós vimos isso. Eles começam a querer seguir os anjos. Por quê? Porque os anjos estavam lá na outorga da lei. Estava uma miríade de anjos. Os anjos são poderosos. Então nós vemos que ali o autor de Hebreus vai repreender eles, vai dizer, vai
exortar eles dizendo que Jesus é superior aos anjos. Jesus criou todas as coisas, inclusive os anjos são criaturas criadas por ele, o Criador, e que eles são ministros, são servos de Jesus que obedecem às ordens do Senhor. Então, se a mensagem, ali em Hebreus capítulo 2, verso 2, diz que se a mensagem que foi transmitida para nós por anjos, diante da transgressão e de desobediência, recebeu a devida punição, como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Aleluia! Então, queridos, aí no capítulo 2, eles vão se voltar para seguir Moisés. Por quê? Não, Moisés pode, Moisés é legal, Moisés, o governo Nero não vai falar nada, é legal, Roma permite a gente, se nós formos seguir Moisés, porque o Moisés estava lá, ele estava com Deus, ele esteve na presença de Deus, Deus entregou a lei para ele. Então, queridos, olhe só, tudo isso para tirar a adoração a verdadeira adoração a Deus. Então, nós vemos que quando a gente lê ali, eu quero ler com você rapidinho aqui, Êxodo 31, 21, 22. Vamos ler rapidinho aqui, só 2 versículos, tá? Êxodo 33, 21, 22. Olha, isso é mistério, isso é código, isso é chave de Deus para a tua vida, amém? Verso 21 diz assim: isso, queridos, acontece quando o povo, Moisés desceu e o povo havia construído um bezerro de ouro, e Moisés chegou lá e joga as tábuas da lei no chão e quebra as duas, né? E no outro dia ele sobe novamente e Deus fala que não vai mais acompanhar eles, e Moisés intercede pelo povo, mas Deus diz que vai mandar um anjo com eles, e Moisés diz que se Deus não for com eles, eles não irão, né? Então Moisés pede para o Senhor: me mostra a tua glória. E daí Deus diz para ele que não é possível alguém ver a glória do Senhor e continuar vivo. Então Deus fala em seguida assim para ele, ó. Prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Aleluia. Queridos, essa rocha aqui é Jesus. É Jesus. Petros, pedrinha pequena, tu é pedrinha pequena. Mas sobre essa rocha, rochedo, uma rocha maciça, eu edificarei a minha igreja. Sobre a tua afirmação, Pedro, que Pedro disse para Jesus, Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Sobre essa afirmação, tu é pedrinha, mas sobre essa rocha aqui maciça, esse rochedo, eu edificarei a minha igreja. Sobre essa rocha, Deus falou: há um lugar perto de mim, falou para Moisés, onde você ficará nessa rocha, Cristo. Quando a minha glória passar, eu te colocarei na fenda dessa rocha. Olha, queridos, quanta revelação para nossas vidas. As pessoas estavam querendo adorar, querendo se voltar e seguir Moisés por causa da perseguição, por causa do que estava acontecendo, né, naquela época. Moisés, ele foi colocado nesse lugar pertinho de Deus, e que existe para mim e para você, sabia? Deus abriu, meus amados. Nós podemos, no original, o significado dessa palavra
Deus colocou Moisés em Cristo. Deus abriu uma fenda no tempo e colocou Moisés em Cristo. Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Você acha que ele conseguiu escrever como? Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra. E todas as outras coisas, todas as revelações que estão ali nesses 5 livros, como? Ele não havia nascido, ele não existia ainda. Ele estava em Cristo quando escreveu esses 5 livros. E sim, queridos, ele é uma pessoa especial, como cada um de nós somos, estando em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, Deus tem um lugar ao lado dele para cada um de nós. Nós estamos nessa fenda, na rocha, em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, amados, nós vemos ali que em Cristo Jesus, toda essa cegueira, toda essa falta de entendimento, toda essa morte espiritual que o homem vive, ela se desfaz, o homem é liberto em Cristo Jesus. Em Isaías 42, quero ler isso aqui, antes de nós terminarmos aqui, é muito importante que a gente leia aqui. Em Isaías 42, olha o que o Senhor nos diz. Ele diz assim, 42, verso 6. É Deus falando sobre Jesus Cristo já aqui, ó, aproximadamente 700 anos antes de Jesus Cristo se encarnar, vir ao mundo, morrer e ressuscitar e nos redimir. Aleluia. Olha o que Deus fala aqui no verso 6. Eu guardarei, parte B, farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Você veja aqui, olha os níveis de libertação. Luz para os gentios, abrir os olhos para quem está cego, libertar da prisão os cativos e livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Então aqueles que estão cegos, eles já precisam ser libertos. Mas ele fala em seguida para libertar da prisão os cativos. Quem está na prisão, ele está como um escravo. Ele é cativo, libertar da prisão os cativos. Mas ainda fala para livrar do calabouço os que habitam na escuridão, queridos. Olha os níveis de libertação que o Senhor opera em nossas vidas. Há libertação, há salvação em Jesus Cristo para as nossas vidas. E no verso 8, agora presta atenção, como que essa libertação acontece? Presta atenção agora no verso 8 em seguida. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra minha glória, e nem a imagens o meu louvor. Ele é poderoso, queridos. Deus pode fazer infinitamente mais do que você possa, tua mente, teu coração possa imaginar. Mas Ele é luz. Ele abre os olhos aos cegos. Ele te tira da prisão, do cativeiro. E Ele te tira do calabouço. As pessoas, você que está na escuridão, no calabouço. Mas Ele é bem claro aqui, que Ele é o Senhor. Esse é o nome dele. E Ele não dá a outro a glória dele. E nem a imagens o seu louvor. Amém, queridos? Então, nós precisamos adorar ao Senhor, como nós começamos essa palavra no Salmo 115. Amém, amados? Torne-se semelhante a eles, né? Deus falando lá, né? Torne-se semelhante a eles quem? Aquelas imagens de escultura.
todos aqueles que o fazem, mas também aqueles que neles confiam. Então, queridos, a pessoa que estiver adorando uma imagem, tiver diante de si um Deus que não é o Senhor, o Deus único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, ela vai se tornar semelhante àquela imagem, cega, morta espiritualmente, sem discernimento nenhum. Aqui e na eternidade, ela não terá vida eterna, ela terá morte eterna. Então, meus amados, quanto mais nós adorarmos o Senhor, mais parecido com Ele nós nos tornaremos em caráter. Nós somos criados à imagem, conforme a semelhança do Senhor. Nós somos criados, como eu li aqui no início, né? Eu li aqui no início, no verso Romanos 8, 29, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. 2 Coríntios 3,18, refletindo como um espelho, de glória em glória, a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós nos tornamos parecidos com quem nós adoramos. Amém, amados? E guarde essa palavra, existe um lugar junto a Deus para você, que é Cristo, a rocha eterna. Amém? Moisés, ele teve a maior experiência da manifestação da glória do Senhor já recebida por um homem. Mas, como nós estudamos em Hebreus, nem Moisés, nem anjos, nem outro homem qualquer outro ser é digno de ser adorado. Somente o nosso Deus. Amém, amados? Guarde essa palavra no seu coração e deseje, você que já está na fenda da rocha, aproveite essa glória do Senhor, aleluia. Você que não está, deseje, busque estar na fenda da rocha para ver a glória do Todo-Poderoso. Amém? Amém, queridos? Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Ele é poderoso para trazer a luz para a tua vida. Ele é poderoso para abrir os olhos, para te tirar da prisão, do cativeiro, para te livrar do calabouço, te tirar desse lugar que você está na escuridão, no calabouço. Amém? Então essa palavra que o Senhor trouxe para mim e que eu desejei muito compartilhar com você, que nós nos tornamos semelhante a quem nós adoramos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor guarde a tua vida, a tua casa e a tua família em uma esfera sob a proteção dEle, como nós já oramos. E que Ele oculte você e a tua família de toda a face do mal, em nome de Jesus Cristo. Que através dessa palavra, Senhor, eu oro para que haja salvação, que haja libertação, Senhor. Deus, que vidas venham receber a luz, Senhor, a luz da tua palavra. Que essa semente venha ser plantada nos corações, Senhor, trazendo muita salvação, Senhor, uma colheita de almas para ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a ti que é digno, o único digno de todo louvor, toda adoração, toda glória, Senhor, a quem pertence todo domínio, todo poder para todo o sempre. Amém? Fique na paz do Senhor. Beijo no coração.